cumprimentar o querido colega e amigo Cauê Macris, nosso secretário-chefe da Casa Civil, que é um grande parceiro sempre nas construções de legislação, não só quando esteve como presidente da Assembleia, mas agora como nosso secretário-chefe da Casa Civil. Bom, eu vou pedir licença para vocês, a gente tem uma pequena apresentação para trazer um pouco sobre esta reestruturação, esta nova carreira. Começando, só para lembrar, não vou pormenorizar, mas o nosso mapa estratégico tem uma série de coisas, como a melhoria, obviamente, da aprendizagem como centro, e 2 pilares que têm especialmente trazer uma eficiência operacional e, como pilar central, pessoas, governador, talentos em rede, profissionais do século XXI. Isso envolve, sim, cada vez mais atrair novos talentos e valorizar os nossos profissionais. E é fundamental isso, né? Para a gente alcançar a melhoria na aprendizagem, tem que ter a valorização do professor, dos profissionais da educação. Atrair jovens talentos é fundamental. Nós hoje precisamos cada vez mais criar os mecanismos para que os jovens talentosos queiram vir e serem professores. E formar, obviamente, os professores para a educação do século XXI. Nós tivemos um salto muito grande considerando a pandemia, mas esse desafio está posto para a educação e a formação, o desenvolvimento durante a carreira é fundamental. Alguns estudos muito rapidamente, governador. Professores de excelência podem fazer grande diferença. Rokoff, Rivkin, enfim, outros estudos trazem isso com excelência, governador, dizendo que a trajetória da aprendizagem de cada estudante é sempre impactada com uma grande diferença por professores de excelência. A carreira docente precisa ser mais atrativa, né? Bruns e Luke trazem para que o jovem com bom desempenho acadêmico escolha a profissão, né? E isso é fundamental para o nosso país e também para São Paulo. Os salários iniciais devem ser mais competitivos para essa atratividade. Também Bruns e Luke, Lacqua trazem isso com muita clareza. E assim, o que ainda, né, é fundamental? Formação continuada de alta qualidade, com o desenvolvimento e a qualificação dos nossos profissionais, dos professores. Países que são referência no PISA tratam a evolução na carreira sempre baseada em competências dos docentes e na melhoria da prática pedagógica, né? Olhar para a prática é fundamental, e o trabalho colaborativo e a formação entre os pares são essenciais para esse desenvolvimento. Fizemos uma pesquisa, só para relembrar, né? Ainda em 2019, porque esse tema tem sido discutido, nós tivemos a pandemia no meio, mas tem sido discutido. 76% dos professores não estão satisfeitos com o seu salário inicial, 61% dos professores não estão satisfeitos com os critérios da evolução funcional, 74% dos professores consideram importante o trabalho pedagógico para apoiá-los dentro da sala de aula, né? 69% dos professores da rede estadual acreditam que seus salários são ruins ou péssimos, né? 97%, isso é um estudo inclusive da própria POSP, né? 97% dos professores afirmam que são menos valorizados pelo governo do que deveriam, e 97% dos professores acreditam que a sua profissão no Brasil ganham menos do que deveria. E aí eu queria só, governador, porque a gente tem esse debate desde o início do nosso governo, né? Em julho de 2019, nós começamos com os estudos da reestruturação da carreira, fizemos alinhamento entre as secretarias desde cedo e continuamente fazemos isso. Em setembro, fizemos um processo de escuta dos profissionais da educação, lançamos a V0 da proposta da carreira em novembro de 2019, em março era para estar na Assembleia e veio a pandemia. Logo na sequência, inclusive, a lei complementar que nos impede de fazer qualquer tipo de reajuste ou qualquer coisa até 31 de dezembro deste ano. E, obviamente, agora, nesse final de 2021, a gente enxerga como uma janela de oportunidade. E aqui, o que a gente está trazendo? Quais são as principais mudanças que nós estamos trazendo para esta nova carreira, né? Hoje, o salário base no estado de São Paulo está equivalente ao piso nacional, que é R$ 2.886. A nova carreira, o salário inicial será de R$ 5.000, né? Salário para um professor, gente, aqui a gente sempre está falando para 8 horas por dia, 40 horas por semana. Obviamente que é sempre proporcional à carga horária do professor. Se ele trabalha 20 horas, será menos. Se ele trabalha e tem 2 cargos até mais horas, será mais. Então, é sempre proporcional, obviamente, à carga horária. Então, nós temos um aumento de 73% do salário inicial já para 2022.
a partir da aprovação da lei, obviamente, como a valorização dos docentes desde a sua remuneração, mas também na modernização da carreira, e esse, como salientou o governador Dória, é o maior crescimento da história de um salário inicial. Então, com o salário inicial, o docente paulista receberá mais do que 95% dos brasileiros. Será um salário maior do que 95% dos brasileiros, e será 92% maior do que os salários dos paulistas, ou seja, 92% dos paulistas terão um salário menor do que o dos professores. Então, é sim um resultado super importante de valorização. Algumas premissas. A gente está falando de uma nova carreira. Então, para cada profissional que estiver num estágio diferente, será dado a possibilidade da escolha do profissional. Então, ele poderá optar, dentro da reestruturação, se ele quer ficar na carreira atual ou se para ele é mais vantajoso vir para a carreira nova. Dependendo da situação, sempre poderá ser a escolha do funcionário, do colaborador. Cada docente poderá, portanto, fazer a sua opção com base na sua realidade individual, governador, impedindo assim que haja uma injustiça. Todo mundo precisa vir, não é obrigatório mandatário, porque é uma mudança aqui de perfil da carreira, a nova carreira em subsídio, a atual em vencimento. E quem desejar poderá permanecer, portanto, no modelo atual. Como é que é o modelo atual? Esse aqui é o quadro da nossa carreira, PEB 2, que é o professor de ensino fundamental 2 e ensino médio, né? Então, o PEB 1 tem um quadro menor do que esse e diferente. Infelizmente, né, os professores dos anos iniciais tinham um tratamento pior, governador, mesmo sendo professores e de uma etapa tão importante. E nós estamos acabando com essa desigualdade. Mas só para trazer aqui, na tabela atual, ele começa ali com 2.585, hoje a gente paga a diferença para chegar no valor do piso, e o máximo da carreira é de 7.316, com uma evolução por mérito na horizontal e a chamada evolução funcional na vertical. E como é que fica a nova carreira? Vejam que isso é extremamente confuso, extremamente complicado para o avanço dentro da carreira. As grandes experiências, como países de Singapura e outros países que são exemplos aí, em resultados, eles têm uma carreira mais simples em linha, mais clara de o que ele precisa fazer. Então, a nova carreira ali começa com estágio probatório, iniciando em R$5.000. Ele passa, né, depois de 3 anos, que é o tempo que demora o estágio probatório, ele poderá ir para a L2, aprovado no estágio probatório, ele vem para a L2, que é de 5.500, e assim por diante. Dentro do verde é sempre desempenho, ou seja, avaliações práticas e de conhecimento. Dentro do amarelinho é o desenvolvimento em formação. Essa estrutura é a mesma que nós apresentamos no ano de 2019. Nós fizemos uma alteração dos valores, uma atualização dos valores a partir dos novos estudos que fizemos. Isso é importante destacar. Então, não há novidade na estrutura aqui da carreira apresentada, né? Só para esclarecer um pouquinho, né? Nos primeiros anos, a gente está falando do estágio probatório, por exemplo, né? O professor que estará na docência, na sala de aula, vai receber mentoria e feedback dos profissionais mais experientes da rede, aqueles que estiverem mais à frente. E professores, então, na etapa vão ter uma avaliação específica, especial para o estágio probatório, lembrando que isso já é regra constitucional. Dentro do plano de carreira, que é mais atraente, mais desafiadora, a ideia é incentivar o desenvolvimento profissional contínuo dos nossos profissionais. A educação precisa estar acompanhando individualmente e apoiar esse desenvolvimento dos profissionais. Temos trilhas de carreira, né? Caso o professor esteja ocupando uma função de gestão temporariamente, como, por exemplo, o professor quem é o vice-diretor. Ele será, portanto, formado e avaliado dentro da trilha de gestão. Se ele estiver na regência da sala de aula, ele será avaliado dentro da trilha da regência de sala de aula. Formação continuada, sempre para a visão mais clara do desenvolvimento profissional, dos desafios que o professor tem na sua vida profissional, do dia a dia e da escola. E, obviamente, um trabalho de gestão de desenvolvimento, né, com um sistema que vai apoiar e orientar as ações formativas da rede e da base para a gestão na progressão do plano. Só para esclarecer, portanto, olha,
ele entrou nos anos iniciais, ele foi no estágio probatório, desculpa, para ele sair da L2, por exemplo, que é o verde, para a de desenvolvimento, que é o amarelo, ele vai fazer uma avaliação por desempenho e, obviamente, lá na L6, uma outra avaliação por desenvolvimento, ou seja, ele vai ter que fazer cursos no decorrer, direcionados pela secretaria, para que ele possa sair da L5, ali como exemplo, para a L6. Aí da L6 para a L7 é uma avaliação de desempenho. Uma coisa importante, né? As avaliações não serão mais sempre as mesmas. Hoje tem um limite de 20% para um professor, tem que estar entre os 20% melhores dentro da avaliação, isso não terá mais esse limite. Então, todos aqueles que cumprirem os requisitos, portanto, não será mais uma competição entre os melhores, né, e limitando assim a progressão, poderão participar. Um perfil de avaliações distintas, né? No início ter a prova sim, mas estratégias pedagógicas e a gestão da sala de aula sendo observada, para ele mudar da L2 para a L3. Para ele mudar da L4 para a L5, uma prova com apresentação de portfólio. Depois, lá na outra, tem análise do portfólio, até chegar na própria tutoria docente, que é o profissional que tem alta experiência, onde a gente vai pegar um tempo desse profissional para que ele acompanhe os profissionais em início de carreira, e sempre com desenvolvimento contínuo. E no caso do desenvolvimento, ou seja, das competências, é um sistema de pontuação e, obviamente, de indução de formação e também dos títulos que serão apresentados ao longo. Então, para atingir a pontuação mínima, ele vai sempre fazendo determinadas formações. Isso faz com que a secretaria possa estar apresentando portfólios de formações distintos para cada uma das etapas da carreira, né? E além disso, então ele vai ter cursos que serão dados pela própria secretaria ou autorizados pela secretaria, algo que até é semelhante do que se faz em parte hoje, mas também teremos o crescimento em qualquer momento da carreira, onde se ele tiver o mestrado, ele cresce mais um percentual, se ele tiver o doutorado, ele cresce um percentual. E aqui o mestrado profissional ele cresce 5%, e o doutorado ele cresce mais 5% se for profissional. Mestrado acadêmico são 3%, e doutorado acadêmico 3%. É sim uma visão de cada vez mais trazer o mestrado profissional, que tem sido a maior oferta, inclusive, para os nossos profissionais. Aquilo que eu destaquei sobre os anos iniciais, os professores dos anos iniciais, na carreira atual, eles chegam a um valor menor na carreira, têm uma linha a menos, por serem, tem um tratamento, portanto, distinto, governador. E nós não entendemos isso da forma correta. O professor de alfabetização é fundamental, ele terá o mesmo tratamento, as carreiras de PEB 1 e PEB 2 serão idênticas para que esse profissional também seja valorizado da mesma maneira, não mais com alguma diferença, né? Importância de entender, né? A remuneração por subsídio, governador, é uma forma de remuneração que está prevista na Constituição de 88, que é fixada em parcela única, né? Aqui à direita a gente tem um exemplo do número de códigos que a Secretaria possui. São mais de 300 códigos para fazer a formação do vencimento, né? Então, assim, é um absurdo a forma de controle e tudo mais. Então, o subsídio ele traz isso para claridade e traz uma claridade de crescimento na carreira mais nítido. E, obviamente, a gente está falando aqui de respeito. Nunca uma pessoa, se migrar de uma carreira para outra, poderá receber menos do que recebe. Então, os direitos previstos na Constituição estão mantidos. E aqui, para não ter fake news, gente, quando você muda, se a pessoa aderir, por exemplo, à nova carreira, não mexe na estabilidade, né? A estabilidade só pode ser mexida se houver uma mudança na Constituição Federal, né? E não está nem em discussão aqui, mas é importante para evitar fake news. Temos uma maior transparência com esse novo sistema e uma simplificação do próprio holerite e da compreensão, e assim eliminando até distorções salariais que nós temos como exemplo aqui da diferença entre PEB 1 e PEB 2, que mesmo com o mesmo tempo, com o mesmo tipo de atividade, um ganha menos do que o outro. Aqui é um exemplo prático, certo? Obviamente um nome fictício, né? Nós temos a professora Marta Isabel, de 28 anos, que tem 40 horas semanais. Ela está na faixa 1, nível 1, portanto, bem no início. Anos finais em ensino médio, PEB 2. Ela é professora ingressante ou temporária, ou seja, ela é concursada, que acabou de entrar, está no estágio probatório, por exemplo, como a gente tem vários, ou ela é temporária, contratada temporariamente. Esta pessoa recebe hoje a remuneração base
e bruta de R$ 2.886,24. Na nova proposta, essa pessoa salta para R$ 5.000 dentro da sua remuneração. Portanto, por exemplo, todos os professores de categoria O passarão, com a aprovação da lei, a receber esta remuneração, por exemplo, e todos os ingressantes que nós temos. Isso terá 73% de aumento em 2022, se aprovada, obviamente, a legislação que irá para a discussão. Dando um outro exemplo, por exemplo, na forma de enquadramento, a Ana Maria, ela é professora concursada, portanto efetiva, já tem 13 anos na rede. Depois de 13 anos, ela está na faixa 1, nível 2 dos anos finais do ensino médio, ela é PEB 2, e ela está, isso são casos reais, tá, gente? Ela está recebendo, depois de 13 anos, governador, R$ 3.121 para 40 horas. Ela progrediu apenas de 2.886 para 3.121. Ela vai ser reenquadrada na primeira faixa da nova carreira, ela vai para R$ 5.000. Então, as pessoas, dependendo do estágio, terão ganhos distintos, mas terão sempre um ganho, aumentando muito e acelerando muito, especialmente para quem está na faixa ingressante, mas atingindo aqui a um percentual de 89% dos docentes. E 89% dos docentes, portanto, terão esse aumento, algum tipo de aumento, governador, impactados imediatamente. Os demais, se migrarem, terão dentro da progressão. Então, por exemplo, um aumento mensal de R$ 500 até 9%. Entre R$ 501 e R$ 1.500 até 30%. E 49% de R$ 1.501 a R$ 2.500 dentro da nova carreira, lembrando que é por adesão. E, obviamente, à medida que você mexe o salário inicial do professor, nós também precisamos adequar isso do diretor e do supervisor, que são figuras importantes na estrutura da educação. Então, também trazer as competências da gestão escolar, a formação dessas lideranças educacionais que são fundamentais, que são os diretores e os supervisores, também é importante, governador. E, obviamente, formar a rede para os desafios do século XXI. Então, o diretor da escola passará a ter um inicial de R$ 6.000, hoje é aproximadamente R$ 4.000, governador, e o supervisor de ensino, que é quem acompanha todas as nossas escolas, passará a ter um inicial de R$ 6.500. Por exemplo, então, os concursados de supervisão que acabamos de chamar, que tomarão posse no mês de janeiro, governador, eles já passarão a ter um salário inicial, se aprovada a lei, obviamente, saltando para R$ 6.500. Hoje o supervisor é de R$ 4.500 o salário inicial. O projeto de lei está previsto ser enviado em janeiro agora de 2022, a gente vai ultimar os detalhes aqui com a área jurídica e tudo mais, estamos no debate, optamos por já apresentar, para já iniciar o debate dessa atualização, lembrando que muito disso já tinha sido apresentado em 2019, e eu queria trazer um último ponto importante, governador, que a gente tem um ajuste importante em relação às escolas PEI, as escolas de tempo integral, que tem uma gratificação hoje que é de 75% sobre a remuneração inicial. E aqui gostaria de deixar um abraço a todos os diretores das PEIs que estão reunidos nesse momento e que eu estarei com eles amanhã pela manhã, continuando já esse debate, respondendo as dúvidas, mas é importante. Com a estrutura de subsídio, nós não podemos manter o percentual. Então, ela precisa ter uma gratificação de parcela fixa. Pela legislação, não pode ter um percentual dentro do subsídio. Portanto, nós estamos transformando o percentual em algo melhorado, governador, para uma gratificação fixa. Para os professores de R$ 2.400 e para a equipe gestora de R$ 3.300. Portanto, ele vai ter um aumento no seu salário inicial e também o aumento na própria gratificação. Lembrando que essa é uma mudança super importante, porque nós saímos de 364 escolas para 2.030 escolas PEI neste ano de 2022. Então, nós temos um aumento na gratificação para 98% dos servidores da equipe escolar. Então, nossos diretores receberão a mais do que eles recebem hoje nas escolas PEI. E também a maioria absoluta dos nossos professores também receberão. E com esse ajuste nós fazemos algo que é necessário para termos uma carreira de subsídio, que é um valor fixo das nossas gratificações. E isso é super importante. E terminando, governador, obviamente estaremos à disposição, estarei fazendo lives
com a nossa rede, explicando pessoalmente, diretamente, né, pelo centro de mídias. Amanhã estarei com os diretores das escolas de tempo integral, na quinta, na sexta, e durante todo o período de discussão estaremos, obviamente, à disposição e buscando aprimorar esse projeto, junto com todo o governo que tem sido envolvido nisso. E gostaria muito de agradecer, governador, mais uma vez a confiança. É um passo muito importante de reestruturação para a atração de novos talentos, de valorização daqueles que estão com a gente e de um esforço muito grande do governo em trabalhar a educação como uma prioridade, né? Não só na mudança curricular, no aumento das escolas de tempo integral, mas também na valorização das pessoas. Agradeço e fico à disposição caso hajam perguntas. Obrigado. Rocieli Soares, secretário da Educação do Estado de São Paulo, aqui ao lado de Cauê Macri, secretário da Casa Civil do Estado de São Paulo. Vamos agora às perguntas. Nós temos 4 veículos de comunicação aqui, começando pelo portal Metrópolis, com a Indara Freitas, que formula agora a sua pergunta. Onde você está? Indara, aqui. Obrigado. Boa tarde, Indara. Boa tarde. Secretário, eu queria entender um pouquinho mais sobre essa pontuação relacionada a mestrados profissionais, doutorados profissionais. E eu queria também, eu vi ali que o teto salarial, né, que o estágio maior da carreira vai chegar a 13 mil de salário. O professor, quantos anos de carreira ele vai precisar para chegar nesse estágio? Enfim, o que ele vai precisar para chegar nesses 13 mil reais? Obrigada. Obrigado pela pergunta. Vamos lá, são 2 coisas. Em relação ao mestrado e doutorado, aonde ele estiver na carreira, ele concluiu o mestrado, ele sobe 3 ou 5%. Se for acadêmico, ele sobe 3%. Então, por exemplo, assim, eu estou na L5, eu fiz um mestrado profissional, eu subo 5% em relação ao que eu estou recebendo ali. Eu vou para o quadro do mestrado. Se eu concluir o doutorado, é mais 5% em relação à letra que eu estou. Então, mestrado e doutorado são crescimentos independentes. Além deste crescimento, nós temos no desenvolvimento. Quando muda de uma figura para outra ali, são cursos de formação. Então, a gente vai ter, obviamente, somente depois da regulamentação da lei, a gente vai poder dizer o seguinte, para esses ciclos, que são de 2 anos, né, cada formação ali. Então, de uma letra ali para outra, é sempre 2 anos de interstício. Eu vou ter que fazer X horas. Então, a Secretaria, não temos isso estabelecido, mas a gente vai dizer o seguinte, olha, para sair da LX para LY, ele vai fazer um curso de 80 horas com acompanhamento dessas competências e dessas habilidades, visando o aperfeiçoamento tanto pessoal quanto para aproveitamento melhor do currículo. Então, serão diversos modelos de cursos que serão ofertados pela própria Secretaria ou poderão ser aprovados pela Secretaria de outras instituições. O tempo ali é para chegada em 30 a 35 anos, obviamente, como é a carreira atual, que nós não temos ninguém nem na metade na carreira atual. É importante destacar que é tão complicado hoje o crescimento na carreira e tão limitado o crescimento na carreira, que as pessoas não conseguem evoluir satisfatoriamente. Então, há uma progressão muito mais ordenada e sem disputa. Hoje, por exemplo, a prova é limitada à passagem de apenas 20%. Né? Se você foi bem na prova, tirou uma nota que poderia ser mínima, você não vai. E a próxima prova é no mesmo perfil. Você não mede coisas distintas. Então, nós deveríamos estar medindo coisas distintas em etapas distintas da carreira. É uma estruturação totalmente distinta e que não tem competição entre os profissionais. Todos podem progredir ao longo da carreira. Obrigado, Rocieli. Indara, obrigado pelas perguntas. Vamos agora a Maju Leite, da Rádio